Lembra quando a Europa era o centro do mundo? Quando cidades como Londres, Paris e Berlim definiam os rumos da economia global? Esse tempo parece estar chegando ao fim. Acredite se quiser, nenhuma economia europeia estará entre as 10 maiores do mundo em 2050. O continente que construiu impérios, dominou finanças globais e exportou sua cultura para todos os cantos está em decadência. A Alemanha, tida como a locomotiva da Europa, está em recessão. O Reino Unido, que já comandou os mares, luta contra uma crise interna que parece não ter fim. Enquanto isso, a China e os Estados Unidos absorvem o que restou da influência europeia. Mas como a Europa, um dos berços da civilização ocidental, chegou a esse ponto, seria a culpa da crise energética, da política econômica falha, ou será que os próprios europeus cavaram sua ruína ao se prenderem a um modelo insustentável? A resposta é um misto de tudo isso. E no vídeo de hoje, vamos dissecar essa queda livre da Europa, o que causou, quais são as suas consequências e, acima de tudo, se ainda há uma saída para a Europa. Se tem uma coisa que o europeu sempre gostou, foi de se gabar da sua qualidade de vida. Aqui temos segurança, infraestrutura, salários dignos, mas e agora? Agora, meu amigo, o jogo virou. O velho continente está afundando em uma crise econômica sem precedentes, e a tal qualidade de vida virou um luxo difícil de manter. A Alemanha, o motor da economia europeia, simplesmente enguiçou. O país entrou oficialmente em recessão e já não consegue mais crescer. A Inglaterra, depois do Brexit, está tropeçando em seus próprios erros e tentando entender como foi parar nessa bagunça. E a França está ocupada demais lidando com protestos. É um custo de vida que está sufocando a população. Mas calma, porque tem mais. Se antes os empregos na Europa eram sinônimos de estabilidade, agora a realidade é bem diferente. Os investimentos estão sumindo, as fábricas estão fechando e cada vez mais empresas estão batendo em retirada. E não só é um probleminha passageiro. A Europa virou uma espécie de museu econômico, cheia de regras, impostos altíssimos e pouca inovação. Quem quer investir num lugar onde fazer qualquer coisa é uma burocracia sem fim? Se você acha que a crise econômica é um problema, espera até conhecer o inimigo invisível que está lentamente condenando a Europa, que é a crise demográfica. Porque além de estar quebrada, a Europa está envelhecendo num ritmo absurdo. E se tem uma coisa que economia nenhuma aguenta, é um continente inteiro virando um grande clube da terceira idade. O problema é simples, os europeus não estão mais tendo filhos. A taxa de natalidade em vários países está abaixo do necessário para repor a população. Isso significa que a cada nova geração, há menos jovens entrando no mercado de trabalho, menos pessoas consumindo, menos inovação, tornando uma economia fadada à estagnação. E quem paga essa conta? Os jovens, que estão cada vez mais sobrecarregados com impostos e contribuições para manter um sistema previdenciário insustentável. Isso sem falar na fuga de talentos, porque convenhamos, se você fosse um jovem europeu, cheio de ambições, ficaria num continente estagnado ou tentaria a sorte nos Estados Unidos ou na Ásia? Agora, junta esse envelhecimento com o caos econômico que falamos antes, pouca gente trabalhando, cada vez mais aposentados sugando recursos do sistema, e um governo que não sabe de onde tirar dinheiro. O resultado é um colapso social iminente. E olha, não adianta dizer que a imigração vai resolver isso. Muitos países europeus já tentaram usar imigrantes para tapar esse buraco, mas enfrentam resistência da própria população e problemas de integração. Ou seja, o tempo está correndo contra a Europa. E falando em erros que custam caro, chegamos a mais um ponto crucial: o desastre das sanções à Rússia. Será que a Europa atirou no próprio pé ao cortar laços econômicos com um dos seus maiores fornecedores de energia? A Europa adora se apresentar como um bloco forte e estratégico, mas nos últimos anos, algumas de suas decisões parecem dignas de um manual de como construir sua própria economia em tempo recorde. E uma das maiores trapalhadas recentes foi a maneira como lidaram com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando o conflito começou, a União Europeia decidiu cortar laços econômicos com a Rússia e impor sanções pesadas. No papel, a ideia era sufocar Moscou financeiramente e forçar Putin a recuar, mas na
prática, bom, digamos que o tiro saiu pela culatra. Cortando laços com a Rússia, a Europa perdeu um dos seus principais fornecedores de energia. O gás barato que vinha de lá simplesmente evaporou e os preços da energia dispararam. Isso não só afetou os consumidores comuns, que viram suas contas explodirem, mas também as indústrias, que não conseguem mais produzir a preços competitivos. Muitas fábricas simplesmente fecharam as portas ou mudaram suas operações para outros países, como os Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, olha só que ironia. Enquanto os europeus sofrem com a falta de gás, os americanos estão nadando de braçada, vendendo energia para eles, só que a preços absurdamente mais altos. Ou seja, no final das contas, a Europa não só quebrou a Rússia, como ainda fortaleceu os concorrentes. E nem adianta falar que é só esperar que a economia se ajuste, porque o estrago já está feito. Empresas indo embora, custo de produção altíssimo, inflação persistente e uma confiança do mercado que despenca a cada nova decisão desastrada. E se tem alguém que está realmente se aproveitando dessa crise, esse alguém é a China e os Estados Unidos. Enquanto a Europa patina, esses dois gigantes estão dominando os mercados, editando as regras do jogo. Se nada mudar, o destino da Europa está praticamente selado. O continente que um dia dominou o mundo pode acabar como um coadjuvante de luxo no cenário global. Um grande parque temático da história, onde turistas tiram fotos de castelos e catedrais enquanto a economia real se move para outro lugar. E o que os líderes europeus estão fazendo para evitar isso? Bom, até agora muito pouco. A economia está estagnada, os jovens estão fugindo, as empresas estão indo embora e a população só envelhece. Enquanto isso, Estados Unidos e China continuam crescendo e expandindo sua influência, deixando os europeus cada vez mais para trás. Algumas tentativas de reverter esse declínio existem. Há quem defenda um novo plano industrial para estimular a produção local e reduzir a dependência externa. Outros apostam na inovação tecnológica como um possível salvador. Mas a verdade é que se a Europa não mudar sua mentalidade, nada disso vai funcionar. O problema é que o continente ficou confortável demais em sua própria bolha. Durante décadas, viveu na ilusão de que poderia manter altos padrões de vida sem precisar competir de verdade com outras economias. Mas o mundo mudou, a concorrência global aumentou e quem não se adapta fica para trás. A grande questão agora é: a Europa ainda tem tempo para reagir ou será que já passou do ponto de retorno? E na sua opinião, a Europa ainda tem recuperação? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.